Então, gente, só retomando, na aula passada, nós trabalhamos o finalzinho do texto da Civilete e nele nós discutimos o discurso sobre a creche no Brasil. Esse texto de hoje vai falar sobre educação infantil no Brasil, pega um pouquinho dos discursos anteriores, mas estende um pouco mais. O título fala 1920, mas o título não está retratando bem. Quem já leu o texto já percebeu. A autora volta, faz algo de história mesmo da educação infantil no Brasil, falando sobre iniciativas que existiram, mas ela procura fazer uma comparação de como foi sendo construído mesmo um novo conceito de educação infantil. Então, ela faz uma trajetória histórica e depois ela vem para dias atuais, falando sobre legislação atual, direitos das crianças. É um texto muito gostoso de ler. Eu espero que vocês tenham lido. Quem não leu tem que correr atrás e fazer essa leitura do texto como um todo. Preciso ver com você como que a gente faz. Eu tenho um pouco de slide e um pouco do texto. Deixa eu só mudar a apresentação do slide aqui, que eu esqueci de pôr para ele projetar sem cobrir. Só um minuto, a apresentação. Tem que pôr porque é numa janela, que senão ele cobre a tela toda para mim. Ok. Gente, eu estou com 3 slides abertos, por isso que eu estou demorando um pouquinho para voltar lá, falar com vocês. Eu estou mudando só o modo de apresentação para ele não dar nenhum conflito aqui. Engraçado, a gente prepara tudo antes da aula e depois, na hora que começa, você lembra de algum detalhe que você esqueceu de mexer. A maioria deles estava preparado, mas tinha um que ia dar conflito. Voltando. Gente, o texto de educação infantil no Brasil, ele trabalha com o termo creche, e muitas vezes esse termo ele vai ter outro significado. Ele vai falar de educação de crianças de 0 a 6 anos. Por quê? Porque esse termo foi utilizado durante muitos anos como sinônimo de educação infantil. O termo educação infantil, daí, por favor, marquem isso. Educação infantil é um termo que foi cunhado na década de 80, quando começam as reivindicações para que haja educação de crianças de 0 a 6 como direito da criança, direito da família e dever do Estado. Então, o termo educação infantil é cunhado na década de 80. Antes disso, às vezes usava o termo creche para se referir à educação de 0 a 6, ou então o termo pré-escola. Eu estou aqui com um livrinho da Sônia Kramer que fala a política do pré-escolar no Brasil, a arte do disfarce. Quando fala pré-escolar no Brasil, não está se referindo ao atual significado de pré-escola, mas sim está falando de uma educação anterior aos 7 anos de idade, que era a idade que entrava no ensino fundamental. Então, o termo creche, pré-escola, foi usado como sinônimo daquilo que hoje nós chamamos de educação infantil. E o texto, para quem já leu, já sabe, aparecem outros termos para falar sobre educação infantil. Escreve lá no chat, só para vocês participarem um pouquinho, quando vocês pensam no termo creche, antes da disciplina, o que vinha na cabeça de vocês? Pode escrever 1, 2, 3 palavras, pode escrever uma pequena frase, como vocês quiserem. Por favor, quando pensa no termo creche, o que vinha na cabeça de vocês antes da disciplina?
Brincadeiras. Vamos ver quem mais. Lugar de criança passar tempo. Pronto. Bebê. Fala, Letícia, por favor. É que eu tô tentando mirabolar alguma palavra aqui para definir, mas é que eu tava lendo o texto. E aí eu tava lembrando de como antigamente, tipo assim, quando eu era pequena, tipo, eu escutava os adultos falar, né, comentar sobre as creches e tal, e falava que era assim um lugar horrendo, onde as crianças eram maltratadas, onde as crianças eram mal acolhidas, estavam lá só porque os pais tinham que trabalhar. Tipo assim, era muito ruim, né? E o texto, ele mostra um pouco que, tipo assim, era realmente um lugar onde realmente as crianças ficavam ali, porque os pais tinham que trabalhar, não tinha, sabe, uma estrutura muito boa realmente. E aí a gente vê que esses pensamentos que eu escutava, né, dos adultos, era um pensamento que realmente existia, não era um pensamento mirabolante, assim, tipo, eles pensavam, realmente existia essa coisa da creche, né, ser um lugar não muito bom. Mas graças a Deus, né, mudou o conceito da creche, da educação infantil e tal. Mas eu achei muito interessante, porque eu sempre escutava e nunca tive acesso a uma creche, nunca tive. E aí eu sempre escutava e ficava, gente, coitada das crianças na creche, meu Deus, eu nunca vou colocar o meu filho numa creche, que não sei o quê. E aí eu lendo no texto falei, nossa, isso é real, aconteceu alguma época do tempo, aconteceu. Sim, é verdade. E tem um trecho do texto que ele é muito forte, né, Letícia? Ele fala que as crianças que ficavam na creche ficavam como se fosse um depósito e que elas eram pálidas, sem alegria, e sem vontade de viver. Olha que coisa triste, porque criança geralmente é muito alegre, muito esperta, né? Mas Denise. eu acho, professora, isso é que nem a Letícia falou, é algo que só confirma o nosso, não o nosso pensamento, eu acho que assim, foi uma vivência mesmo. Quando eu era criança, eu odiava a creche, porque eu era obrigada a dormir e eu não tinha vontade de dormir à tarde. Mas a minha irmã mais nova, ela chegava em casa contando, ela tinha um problema de dente por causa de antibióticos, os dentinhos dela era todos podres, sabe, pretinho, e daí a professora chamava ela de dente podre, minha mãe teve que ir na escola, falava que meu pai era velho, aí ela chegava em casa chorando, porque disse que o pai dela era velho, então, tipo assim, era um lugar, assim, que não é só uma visão que a gente tem, né, é uma verdade mesmo, muitas vezes. E assim, infelizmente, ainda a gente tem muitos profissionais que atuam na educação infantil que ainda têm uma concepção muito ruim de educação infantil, que ainda acabam acreditando que ali estão oferecendo um atendimento como um favor para a população, que as pessoas que precisam da creche precisam se submeter, não veem ainda a educação como direito. Luz, você ergueu a mão, fique à vontade. A minha concepção de creche, né? Eu vejo assim, Aham. falando, eu fico até assustada. Porque quando a minha mãe me colocou na creche, eu amava ir pra lá. E a minha mãe que acabava sofrendo, né? Porque da porta pra dentro eu virava pra ela e falava: tchau, mãe, vai embora. E aí eu não chorava pra ir pra creche, eu amava. Porque as professoras me paparicavam, né, bastante. E também eu era uma das alunas mais antigas da creche, porque eu entrei logo que a prefeitura colocou a creche perto de casa. Aham. E aí as professoras moravam também, né, perto do meu No bairro. bairro. Então, como a minha família era bem antiga no bairro, todo mundo conhecia e todo mundo sabia da história da gravidez da minha mãe, que foi um projeto difícil. E aí eu era bem paparicada na creche, assim, eu ia pra brincar mesmo. A hora do sono eu respeitava. Eu só não gostava quando as professoras tentavam tirar a chupeta ou a mamadeira. Só isso que eu não gostava, mas de resto, eu amava a creche. E eu, Legal. eu chorei quando eu saí da creche. Quando a minha mãe me trocou de escola, eu chorava em casa e eu pedia pra minha mãe me voltar pra creche. Sim. Denise, por que você escreveu a palavra julgamento? Eu fiz algumas suposições, mas acho que é legal ouvi-la. Então, porque assim, eu cresci ouvindo do meu pai que sobre, igual a Letícia falou, né, horrores sobre a creche. Então, quando eu tive meu filho e eu falei que ia colocar ele na creche,
Nossa, assim, eu fui a louca da família, né? Porque pra quê? Não precisa, vai judiar, coitado. Por isso, assim, eu Uhum. falo, assim, no meu meio social eu fui muito julgada quando eu decidi colocar meus filhos na creche. Sim, eu também. Eu coloquei há 19 anos atrás, né, o meu mais velho, quando eu coloquei minha mãe, minha sogra, algumas cunhadas, falaram assim, ai, coitadinho, você vai mandar para uma creche. Eu tive que fazer toda uma explicação para eles de qual é a concepção que a gente tem atualmente de um lugar que a gente denomina como creche, né? Mas há sim muito julgamento, Denise. Gente, o texto, ele não é tão carregado como aquele texto complementar que eu deixei lá no Classroom. Ele não tem assim tantas datas, não é tão assim minucioso dizer em 1902 foi criado tal coisa, 1903 outra coisa, mas ele é um texto muito gostoso porque ele nos mostra assim a a parte mais filosófica mesmo, de qual é a concepção que as pessoas da época tinham sobre educação de crianças pequenas e como que eram os discursos políticos, filosóficos, religiosos sobre isso, e vai mostrando para a gente assim que existia assim uma perspectiva de uma educação para as crianças pobres e uma educação para crianças ricas. Então, foi por isso que eu fiz a escolha por esse texto. A Rosimeire Messa, ela é uma professora da UFGD, ela tem um grupo de estudos sobre educação infantil, e esse texto ela publicou num Congresso Brasileiro de História da Educação em 2013. Eu não tinha mandado a referência para vocês, então eu resolvi colocar aqui no comentário, e depois, se vocês quiserem, eu coloco no WhatsApp também para vocês saberem de quando data esse texto. Ana, quer falar? Mas foi ótimo você abrir a câmera assim, eu vejo alguém. Quem puder, abre a câmera aí. É bem gostoso. Então, o artigo, eu vou falando, mas eu quero que vocês participem, me ajudem. Eu vi que alguns já leram o texto, isso é muito bom. Fique à vontade, então, para falar junto. O artigo apresenta como que mais ou menos ocorreu a implantação de uma educação infantil aqui no Brasil, porque a gente viu que até 1870 e alguma coisa, tinham muitos discursos, mas não tinha em si a instituição. E ele vai fazer uma reflexão sobre a origem do atendimento à infância no Brasil e os reflexos disso na atualidade. A autora volta, então, a 1870 e vem explicando ali no início do século XX. Quando eu falo em século XX, então, eu falando 1900 e alguma coisa, e ela vai mostrar que há, sim, um atendimento assistencialista para crianças pobres e o surgimento daquilo que a gente chama de jardim de infância para crianças ricas. O que é atendimento assistencialista? É um atendimento que é feito às crianças num sentido de ser quase que um favor, de ser quase que um presente, algo que se preocupa com a alimentação, com o sono, com a troca de roupas quando necessárias, mas que não tem uma proposta bem estruturada para fazer o desenvolvimento das crianças. Não tem muita intenção, além de fazer com que as crianças aprendam a obedecer. Por quê? Nós vamos ver que o Moisés Kuhlmann, é desse livro que eu tenho só o xerox aqui, que a Rose traz, que vai falar que por trás de uma educação assistencialista existe sim uma tentativa de educação, uma educação que trabalha no sentido de fazer com que as crianças aprendam a obedecer. Deixa eu só projetar para vocês, para essa apresentação, e mostrar para vocês quem são os autores que ela vai se remeter. Só um minutinho que eu estou buscando aqui. PowerPoint.
apresentou para vocês, ok? Então tá. Ela vai buscar a Tizuko. Tizuko vocês já conhecem, do ano passado. A Tizuko estudou as creches em São Paulo, então mostra creches ali do início do século XX. Ela vai usar o Moisés Kuhlmann. Ele é um historiador da educação infantil brasileira, bem famoso, trabalha como professor universitário numa faculdade privada na cidade de São Paulo. Ele escreveu esse livro que é famoso, que ele está esgotado, que eu só tenho xerox, Infância e Educação Infantil, uma abordagem histórica. Ele trabalha, então, com a perspectiva da pedagogia da submissão e o estudo sobre as concepções assistencialistas de educação infantil. O que é pedagogia da submissão? Eu acho que eu já falei com vocês no ano passado sobre isso, mas eu não tenho certeza se falei ou não. Por quê? Porque quando é na sala, no presencial, como eu escrevo na lousa, daí eu tenho certeza. Aqui, à distância, não tem a escrita, fica mais difícil para eu me lembrar certinho. Mas pedagogia da submissão é que ensinava as crianças a se manterem obedientes, disciplinadas, fazendo apenas aquilo que é solicitado, sem muita capacidade de pensar, de argumentar. E pedagogia da submissão também atua no sentido de preparar o pobre para continuar no lugar a que está destinado. Então, seriam os políticos fazendo o discurso que a creche não pode ser um local muito sofisticado para que as crianças não estranhem as suas casas quando voltam com uma estrutura precária por já serem de baixa renda. E também, assim, que as creches não deveriam ser sofisticadas para que as pessoas aprendam qual é o seu lugar na sociedade e não façam reivindicações muito sobre melhorias de vida. Então, prega, sim, uma educação para manter o pobre no local em que ele está, com as condições que ele tem. As concepções assistencialistas, elas são destinadas às crianças pobres, e elas visavam, como a gente já disse, muito a questão da alimentação, da higiene e manter as crianças disciplinadas. A outra autora é a Sônia Kramer. Sônia Kramer, Rio de Janeiro, da PUC do Rio de Janeiro. Já escrevi muito sobre a Sônia Kramer, gosto muito dela. Ela trabalha com história antes de 1930 e após 1930. É esse livreto aqui, A Política do Pré-Escolar no Brasil, a Arte do Disfarce. Tá? Quando eu cheguei na UEMS, a turma de pedagogia antes de mim, que eu assumi, foi a primeira professora dessa disciplina concursada. Antes existia o curso, mas ainda não tinha professora concursada. As alunas estudavam esse livro inteiro na disciplina, mas era só ele também, não estudavam outra coisa. Hoje a gente acha que ele já é um livro que não traz tudo que a gente precisa. O texto vai falar também sobre Friedrich Fröbel. Quem que é o Fröbel? A gente vai estudá-lo melhor, mas eu gostaria de dizer, no dia de hoje, que o texto fala de jardim de infância para as crianças com alto poder aquisitivo aqui no Brasil, e foi criado pelo Fröbel, que é um alemão, que foi o criador dos Kindergärtens. A gente vai estudá-lo em detalhes mais adiante. Então, era isso que eu queria só falar, mostrando às pessoas, porque eu acho que quando a gente tem a imagem mental das pessoas, fica mais fácil para a gente, para ler o texto e falar assim, olha, estou conhecendo, já sei alguma coisa sobre elas. Eu fiz da mesma forma, porque vocês não reclamaram, então acho que está dando certo. Eu fui no texto e grifei uma porção de coisas. Por quê? Porque daí eu vou passando e vou mostrando para vocês onde são os trechos principais e vocês se comprometem depois de fazer a leitura como um todo. Podemos fazer assim, fazer uma passada no texto, ver tudo que é importante? Ok. Então, quando a autora fala
sobre século XIX e século XX, ela fala que nesses momentos nesse período, teve muitos problemas políticos, econômicos e sociais, com coisa que a gente não continua com eles no Brasil, mas assim, existia naquele momento histórico muitos problemas e existia a necessidade de atender um grande número de crianças que viviam em pobreza extrema e criar locais de recolhimento e de guarda. Lembra, local de recolhimento e de guarda de 1800 e alguma coisa, era a Roda dos Expostos. A Roda dos Expostos começou a ser reivindicado que ela também começasse a acolher crianças que estavam assim em situação de extrema pobreza, em situações de abandono, e não só aqueles que eram depositados. A autora fala que existia uma porção de crises depois da lei do ventre livre, porque alguns senhores proprietários de escravas não queriam que as crianças continuassem na fazenda. Existia também problemas de escravos que foram libertos, mas que saíram sem nenhum tipo de auxílio mesmo para fazer a manutenção de suas vidas, então acabava tendo uma pobreza muito grande, as crianças precisavam ser atendidas. Existiam também mulheres que precisavam de serviços domésticos e não queriam as crianças acompanhando as mães. Existia o trabalho das mães das indústrias, por quê? Porque inicialmente no Brasil, como existia muita questão da agricultura, os homens estavam muito ocupados com a agricultura. Quem que assume inicialmente o trabalho nas fábricas? São as mulheres e as crianças. E daí as mulheres assumindo, onde vão ficar essas crianças? Nasce então uma necessidade tremenda por instituições que atendam essas crianças enquanto as mães trabalham. Há o aumento da população das cidades, porque antes era totalmente agrícola, com o início das fábricas começam a aumentar as cidades, há falta de remédios, falta de vacina, de saneamento básico, tudo isso agrava a situação de pobreza, tudo isso agrava a situação de doenças, e isso é relatado tanto pela Sônia Kramer, como pelo Moisés Kuhlmann, pela Kishimoto, como pelo Carlos Monarca. O Carlos Monarca, não coloquei a carinha dele, é ex-professor meu, nem vou falar o ano, 1990, tá? Já falei o ano, mas assim, esses autores vão citando essas situações de pobreza existentes no Brasil, de problemas sociais, econômicos, que produzem a necessidade de uma educação infantil que atenda às crianças. Daí fala, gente, que também ela vai fazer algumas reflexões sobre as condições de educação infantil e a necessidade de superar esse atendimento que era visto como para as crianças carentes, e ela vai mostrar como que foi sendo construído um movimento de atendimento como direito da criança e de uma criança que é cidadã. Até aqui, eu acho que está tudo bem. Quem precisar, por favor, só abre e vai olhando aí e dizendo qual é a pergunta que tem. Só um minutinho. Por favor, olha aí para mim. Mensagem. Tá. Item 1. A origem deve ser do atendimento à criança. Tá? Ela põe a origem ao atendimento à criança. Então, ela vai lá na Kishimoto e fala que a Kishimoto fala das creches no estado de São Paulo, em especial na cidade mesmo de São Paulo, porque quando você vai estudar 1900 e alguma coisa, tem pouquíssimas cidades no interior e a capital que acaba sendo maior, com mais demanda e assim por diante. Então, a Tezuko, ela escreve sobre a transição da creche como asilo de crianças abandonadas e instituições, olha o termo, abrigo e guarda da criança no horário de trabalho dos pais. Então, as primeiras instituições, elas nascem como abrigo e guarda.
Isso não é legal, gente. Por quê? Porque se guarda, parece assim que as crianças são objetos que eu deposito na creche para ficarem guardadas enquanto os pais trabalham. Uhum. E daí fala, gente, que nasce muitas creches ou albergues mesmo para os pais, olha o termo, depositarem seus filhos mediante um baixo pagamento nos arredores das indústrias no ano de 1918. E tem uma citação direta daí da Kishimoto, que, estimulado pela expansão industrial e favorecidas pela ausência de fiscalização, multiplicam-se as creches sem as mínimas condições para atendimento à criança em idade pré-escolar, com menos de 5 anos. Então, crianças pequenas, menos de 5 anos. Olha o termo, idade pré-escolar, porque não tinha o termo ainda, educação infantil. Educação infantil é um termo mais recente. Conhecidas por absorver apenas as funções de guarda de crianças, não merecem a atenção do governo, que se nega a fiscalizar estabelecimentos mantidos pela caridade ou por indivíduos dispostos a explorar comercialmente tais casas. O que a Tizuko está falando? Ela está falando que algumas mulheres trabalhavam nas fábricas que estavam nascendo, que depois a gente vai chamar mais adiante de indústrias mesmo, e que haviam outras mulheres que não trabalhavam na fábrica, mas que passaram a ganhar dinheiro, abrir uma porta de trabalho, elas cuidando dessas crianças cujas mães estão trabalhando na creche. E que o governo não se preocupava em fazer nenhum tipo de fiscalização sobre como essas crianças estavam sendo guardadas, como essas crianças estavam sendo abrigadas. Por quê? Isso era uma iniciativa das pessoas da época e não havia a intenção de fiscalização, de guarda, de cuidado mesmo. A Tizuko também, que é Tizuko Morishida Kishimoto, tá? Ela destaca que as instituições elas podiam ser de caráter filantrópico, com fins humanitários, a gente já viu lá, filantropia, amor à humanidade, era realizada, então, por pessoas que tinham dinheiro, por religiosos, ou podia ser pagas pelos operários e operárias mesmo. E essas instituições possuem o caráter de precariedade. Por quê? Era geralmente uma mulher sem nenhum tipo de preparo, que recebia várias crianças nas suas casas e cuidava durante o período de trabalho. Você vai falar assim, mas isso era lá em 1918, 1920. Não, isso ainda é atual. Volta e meia tem um vereador maluco, um deputado estadual ou federal, que propõe projetos muito semelhantes, de mães crecheiras, de mães abrigo, de mães que vão receber criança sendo pago um percentual pelo Estado, um percentual pela família, para cuidar dessas crianças durante um período. Por que nós somos contra isso? Porque é necessário, sim, porque a criança tem direito a uma instalação de qualidade, não é casa de alguém. É necessário que essa mulher tenha uma formação, que saiba fazer atendimento. Não dá para uma única pessoa ficar com um monte de criança e dizer que essas crianças serão bem educadas, bem cuidadas. Então, por isso que a gente faz a defesa de uma instituição que tenha projeto pedagógico, tenha profissional formado para isso, que tenha uma instalação adequada, materiais adequados, para que você faça, sim, uma educação e cuidados de qualidade para as crianças. Até aqui, tudo bem? Querem falar, comentar? Obrigada, Carol. Daí entra as ideias do Kuhlman, Moisés Kuhlman Jr. Ele fala, então, que no final do século XIX, início do XX, começou a surgir concepções assistencialistas, que eram expressas no discurso dos políticos, então, das pessoas envolvidas com a organização social brasileira. Quem que eram essas pessoas envolvidas? Eram os médicos higienistas, eram as pessoas que eram filósofos,
e também falavam além dos políticos. E daí fala que uma das primeiras ideias é que começam a falar que o Estado deveria, sim, ter a incumbência de fazer assistência social e, de certa forma, cuidar dessas crianças. Mas, por enquanto, a gente tem só discurso. Daí fala que o nascimento do caráter assistencialista é percebido no curso desse período, e as instituições que antes eram apenas asilo de crianças abandonadas e órfãs, como a Roda dos Expostos, deveriam ganhar uma nova roupagem e dar abrigo aos filhos dos trabalhadores durante a jornada de trabalho. E essas instituições, então, passam a guardar as crianças, e elas eram compostas por um ambiente que educava, grifa aí, para submissão, para obediência e conformação pelo estado de pobreza. Então, educava as crianças para serem submissas, para obedecerem, para se conformarem com a sua pobreza, constituindo, assim, uma proposta pedagógica assistencialista. Então, mais algumas ideias sobre o que é educação assistencialista. Gente, tem que aprender o que é educação infantil assistencialista. Por quê? Porque muita gente ainda escreve sobre educação infantil nessa perspectiva, dizendo que a educação infantil é para criança pobre, dizendo que é para receber as crianças enquanto os pais trabalham, para cuidar apenas das crianças, não usa muito o termo educar, dizendo que precisa fazer com que essas crianças sejam disciplinadas para que elas não se tornem ladrões, bandidos, violentas, alguma coisa assim. Então, tem muita gente que ainda tem essa concepção sobre educação infantil, uma concepção assistencialista. Outro aspecto, gente, que vocês vão escrever na vida de vocês, se Deus quiser, um projeto pedagógico. E, de repente, se vocês não tomarem cuidado, vão estar escrevendo algo como se fosse educação assistencialista. E um terceiro motivo é porque cai em concurso. Todo bom concurso de educação infantil tem lá alguma coisa sobre o que é perspectiva de guarda, perspectiva de depósito, que está presente na nossa história da educação infantil. Então, o Moisés Kuhlmann, ele vai fazer algumas colocações que são muito interessantes sobre esse aspecto. Ele fala que, então, a pedagogia assistencialista, ou então a pedagogia da submissão, ela seria uma educação não necessariamente sinônimo de emancipação, mas, sim, uma instituição que carrega em suas estruturas a destinação a uma parcela social, a pobreza, que já representa uma concepção educacional. Então, era uma instituição criada para as crianças pobres, e isso já é uma certa definição. Lembra do discurso do médico, aquele Vinelli? Ele dizia: a creche será criada para as mães pobres que precisam trabalhar. Então, já estava fazendo um discurso ali assistencialista. Daí fala, a pedagogia das instituições educacionais para pobres é uma pedagogia da submissão, grifa pedagogia da submissão. Uma educação assistencialista marcada pela arrogância que humilha para depois oferecer o atendimento como dádiva, atendimento como presente, como favor aos poucos selecionados para receber. Porque pobreza existia muito, só que existiam poucas instituições, então poucos podiam ter acesso à instituição. Então, selecionava poucos para receber esse tipo de educação. Uma educação que parte de uma concepção preconceituosa da pobreza, por meio de um atendimento de baixa qualidade, que pretende preparar os atendidos para permanecer no lugar social a que estariam destinados. Então, uma educação que humilha, uma educação que prepara as pessoas para continuar sendo pobre. Por que forma para submissão e para obediência? No sentido de você não ter um proletariado que faz greve, que reivindica direitos, que deseja ter boas condições de trabalho. E daí
o autor continua, o Moisés Kuhlmann, continua dizendo para a gente que essas instituições assistencialistas, elas originam-se da preocupação com a mortalidade infantil. Então, quando você tem lá aquelas mulheres atendendo as crianças, você tem alta mortalidade infantil. Quando você tem as crianças ficando só para a mãe trabalhar, ainda existia alta mortalidade infantil. Então, os discursos da época era fazer uma instituição para que diminuísse a mortalidade infantil. Por que eles estavam interessados em diminuir a mortalidade infantil? Notem que é o início do capitalismo no Brasil. Você precisa, então, de consumidores e você precisa de operários para a indústria, inclusive de mão de obra reserva. Então, é interessante trabalhar no sentido de diminuição da mortalidade infantil. E vai fazer mais alguns discursos aí sobre a questão de oferecer algo para a pobreza, num sentido de submissão, num sentido de um atendimento marcado pela arrogância. Por que marcado pela arrogância? Porque existia todo um discurso mesmo de que a creche existiria para atendimento das mães trabalhadoras e pobres. Não fazia um discurso que educação das crianças é algo importante para a formação das crianças, mas fazia um discurso pela perspectiva da mãe. Por isso que a gente diz que essa perspectiva ainda está viva, que tem muito radialista que faz o discurso ainda pela perspectiva da mãe e não pela perspectiva da criança. Daí fala, gente, que assim como no Brasil, em todo mundo, estava mudando a concepção entre 1890 e 1910, 1920, porque havia uma transição entre um povo que vivia muito da agricultura para um povo que começa a viver também da produção industrial. A autora usa daí o termo que havia uma mudança no tipo de pensamento, saindo de um pensamento feudal para um pensamento liberal, que é marcado pelo início da burguesia como classe dirigente mesmo da população. E continua lá na próxima página, que é a página 3, dizendo, então, que você tem, sim, grupo de religiosos, de políticos, de médicos, de advogados, de professores, que vão fazer a defesa da educação das crianças antes dessa idade escolar. Qual que era a idade escolar? 7 anos. Entrava no ensino que era chamado de pré-primário, ou então primário, aí, tá? Seria hoje anos iniciais do ensino fundamental. E daí vai mostrar, então, que houve toda uma movimentação política, de discursos, de defesa do surgimento de instituições para atender as crianças. Descendo mais um pouco, no meio da página 3, vai falar, então, que houve, assim, um discurso de educação para crianças pequenas, dentro de uma concepção assistencialista, que era mais ou menos baseado na racionalidade, na cientificidade, mas uma racionalidade e cientificidade, como a gente viu no discurso do Vinelli, de que você precisa, sim, de uma educação para educar a criança pobre, para que essa criança pobre não se desvie e não venha causar problemas à sociedade quando ela estiver maior. E também existia, por parte dos médicos higienistas, o discurso de melhoramento da raça, de você ter crianças sendo alimentadas para que não crescesse com uma série de problemas de desnutrição, e você conseguiria daí ir constituindo uma raça mais forte, um povo mais forte. Por parte dos religiosos, tinha muita ideia da caridade, de você oferecer, sim, uma educação às crianças cujos pais precisavam trabalhar. E existia, por parte dos políticos, a questão do nacionalismo, de controlar os problemas sociais, fazendo atendimento das crianças, e assim por diante. Os discursos, então, eles eram
bem amplos mesmo sobre o atendimento a essa criança pequena. E tinha, sim, um elevado número de crianças para ser atendidas, mas tinham que disputar as poucas vagas existentes. Olha a semelhança que nós temos com os dias atuais, quando a gente pensa em creche antes da pandemia. Você tinha poucas vagas e aquela monte de gente na fila de espera, aguardando para ser atendida. Então, é algo que a gente precisa ver que tem ainda muitos elementos da nossa realidade. O Kuma Júnior trabalha com a ideia de que essa educação, sendo oferecida a poucos, ela acaba expondo as pessoas. Por quê? Para conseguir a vaga, a pessoa precisa contar da sua vida privada. Isso ainda ocorre quando as mães são questionadas se trabalham ou não, se amamentam ou não, para poder efetuar a matrícula das crianças. Na nossa realidade, é muito comum a questão de se trabalha ou não. Nas creches universitárias, que serve para os filhos de professores, filhos de funcionários e filhos de alunos, a matrícula do bebê na sala de bebês é muito vinculada à questão da amamentação ou não. Eles dão preferência às mães que amamentam, para que durante o horário da aula ou de trabalho elas possam, pelo menos uma vez, se deslocar até a creche e amamentar as crianças. Então, existe sim a exposição da vida privada, no sentido de você conseguir ser atendido. O trechinho do Kuma, acho que ele é muito bom, eu ia pular, mas vou voltar aqui, ó. Fala assim, a pequena oferta de atendimento supunha o estabelecimento de um clima de competição entre os que necessitavam dos serviços. Os mais subservientes seriam atendidos, aqueles que mais se submetessem seriam atendidos. Além disso, o caráter de baixa qualidade dos serviços prestados era um meio de não torná-los atraentes e alvo de reivindicações generalizadas. Então, oferecia o atendimento ruim de atendimento às crianças, para que ele não fosse algo reivindicado por toda a população. E quem quisesse precisava expor a sua vida privada. Desse modo, também funcionava a distribuição de vagas na creche no Brasil. Assim como, então, na Europa, aqui no Brasil, a educação assistencialista também agia da mesma forma. Um serviço ruim, um serviço de baixa qualidade para não ser atraente para outros setores sociais e assim por diante. Daí, a autora traz algo dizendo que existe no Brasil as creches, mas nasceram também no Brasil, lá no início do século, os jardins de infância. Jardim de infância destinado às crianças ricas e de classe média, e já apresentavam, sim, propostas pedagógicas, com os objetivos educacionais, com atividades para enriquecimento intelectual, com jogos, com brincadeiras, e existiam os asilos, as creches para as crianças de baixa renda. Então, o Kuhlman, ele afirma que as instituições que atendiam crianças em asilos, creches, jardins de infância, maternais, constituem aquilo que a gente chama de história da educação infantil. Os nomes são diferentes, tem diferença entre esses atendimentos, mas todos eles formam a história da educação infantil, que é o termo que a gente usa hoje. Então, ele fala que não existe uma história separada da creche, uma história de pré-escola. Existe história da educação infantil. Mas, na época, o termo educação infantil não existia. Então, acredita-se que muitos autores escreveram, sim, história sobre a creche, história sobre a pré-escola e assim por diante. Então, ele fala que existe algo que atendia diferentes classes sociais e as diferentes instituições com diferentes nomes constituem a história da educação infantil. Daí fala que existe, então, instituições para ricos, instituições para pobres, tudo isso vai constituindo aquilo que a gente chama de educação
numa sociedade capitalista, porque a sociedade capitalista tem a forte divisão entre pessoas que detêm o poder e aqueles que são assalariados, aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que vendem a força de trabalho. Página 4 vai falar então sobre o Jardim da Infância no Brasil, que ele foi criado então para atender essas crianças de famílias abastadas e apresentava uma preocupação educativa com o desenvolvimento intelectual e eram inspirados nos pensamentos do Froebel, aquele que eu mostrei para vocês, criador do Jardim da Infância. O Froebel criou o Jardim de Infância na Alemanha, e lá na Alemanha ele atendia crianças pobres da cidade de Berlim. A teoria, por ele elaborada, visava fazer o desenvolvimento das crianças de 3 a 7 anos, utilizando jogos, brinquedos, cuidados, passeios, hortas. Então, são coisas que até nos dias de hoje a gente utiliza na educação infantil. E olha que ele criou isso em 1934 ou 38. Agora me falha a memória, mas já já eu puxo o slide e trago lá para vocês verem. Ele, então, via as crianças como se fossem plantinhas, que precisam ser cuidadas para crescer e ter um bom desenvolvimento. Por isso o nome Jardim de Infância. E a professora era vista por ele como se fosse uma jardineira, que, junto com a família, promove o crescimento e o desenvolvimento das crianças. No Brasil, esse tipo de atendimento de jardim de infância, baseado na perspectiva de Froebel, não foi para crianças pobres, mas sim para crianças ricas, muito ricas. A primeira turma de um jardim de infância de São Paulo, hoje, é o nome das ruas principais de São Paulo, de tão, assim, ricas que essas crianças eram. E também atendia classe média alta. Então, crianças extremamente ricas e classe média alta. Deixa eu só parar a apresentação e mostrar para vocês. Não, deixa eu trabalhar mais 2 parágrafos, daí eu vou mostrar para vocês a imagem que a gente tem de jardim de infância daquela época. Então, o Kumar Júnior, ele destaca que essas instituições froebelianas, elas se alastraram por todos os países da Europa, elas também estiveram presentes na América do Norte, na América do Sul, aqui no Brasil, elas passaram a ser fortes, sim, e ela nasceu primeiro lá no Rio de Janeiro, que a gente já viu lá no texto da Civilete, em 1875, anexo àquele colégio Menezes de Vieira, que a mulher do professor do colégio abriu. E em São Paulo, a gente viu que foi na escola americana, atualmente Mackenzie, mas teve uma instituição pública, que a Rosemeire comenta aqui. Foi criado o primeiro jardim de infância estatal em 1896, que era um centro de formação de professores, então é anexo à escola normal na época. Escola normal era escola de formação de professores, e as vagas eram destinadas aos filhos da elite local. Foi isso que eu falei para vocês, ó. O nome das crianças lá da primeira turma se tornaram nomes de ruas importantes da cidade de São Paulo. Esses jardins de infância, eles eram, então, algo diferente das creches ou das salas de asilo, como a gente já conhece salas de asilo lá da França, que é do nosso texto anterior. Os documentos falam que existia uma pedagogia voltada para a brincadeira, que visava o desenvolvimento integral das crianças. As crianças que frequentavam, então, tinham atividades de música, de teatro, de brincadeiras, de dança, de horta, tinham passeios, tinha uma atividade assim, bem interessante dentro desses estabelecimentos. O que foi falado na época? Que o Estado, Brasil em si, não deveria financiar um lugar de brincadeiras para as crianças de posse.
Então, foi uma iniciativa do governo do estado de São Paulo, na época, a criação desse jardim de infância estadual, mas não havia interesse de ter jardim de infância para as crianças, porque eles achavam que era desnecessário uma escola mantida pelo Estado para fazer um local de desenvolvimento para as crianças, com brincadeiras, com atividades que fossem interessantes para a infância. Essas escolas, jardins de infância, era diferente das creches, atendia só meio período, como a gente tem hoje, tá? E se propunha a aproveitar assim as variadas e expressivas manifestações das atividades das crianças. Por exemplo, aquilo que a gente chama de múltiplas linguagens estava presente ali nessas escolas de educação infantil, que são os jardins de infância. Eu vou parar um pouquinho a apresentação e vou trazer para vocês umas imagens que eu acho que vai ajudar a fixar esse conteúdo aí para vocês. Compartilhar novamente. E deixa eu pegar os rascunhos aqui. Eita, eu não sei se eu apresentei o certo. Está aparecendo aí um slide escrito História da Educação Infantil no Brasil? Ou não? Apareceu ou continua o texto? Sim, está aparecendo um slide. Então tá joia. Obrigada, é esse mesmo. Eu vou pular um pouquinho, vou lá na... Gente, não adiantou. Eu projetei o outro. Deixa eu parar a apresentação e pegar outra guia. Agora sim. Agora vai. Eu vou pular, que depois eu volto no Freebel e explico com mais detalhes, mas eu vou só dar uma pincelada para vocês. Essa escola, baseada na perspectiva frebeliana, jardim de infância, tinha, então, aula de jardinagem, aula não, tinha atividade de jardinagem. O termo aula ele é muito ruim, porque a aula lembra teoria, a aula lembra ficar sentado. Não, as crianças se ocupavam com jardinagem, com desenho, com jogos de construção, então tinha toquinhos de madeira que a gente constrói, tudo isso a gente usa atualmente e é considerado até muito interessante. Tinha a questão de ampliação da linguagem oral, a criança reconhecer que existe uma linguagem escrita, tinha muita questão da brincadeira, de excursões, de viagens, muita questão de pintura, de tecelagem, então fazer tapete com bordados, alinhavos, tinha a questão de poesias, de canções, de trabalhos manuais. Olha aqui o primeiro jardim de infância público do estado de São Paulo. Daí vocês vão perguntar assim, mas é na cidade de São Paulo, e existe esse prédio? Não, não existe. O que eles fizeram? Eles demoliram porque acharam que aí tinha que passar uma rua. Então, um prédio que é histórico, que era lindíssimo, foi demolido para abrir espaço para uma rua na cidade de São Paulo. Ele ficava anexo à escola normal paulistana e era a tão conhecida Escola Caetano de Campos. Então, era uma escola em São Paulo, no início do século XX, era de atendimento à infância, anexo uma escola de formação de professores. Aqui está uma foto, não muito nítida, mas as fotos seguintes aparecem muito bonitas. Então, é ali, próximo, na Praça da República, na verdade, uma construção que era lindíssima, e aqui aparece mais nítido. Olha que lindo, gente, com vitrôs grandes, vitrais, uma grade muito trabalhada, com muito espaço externo
para jardinagem, para plantação. Por exemplo, a Tizuco faz a história de uma das professoras do jardim de infância. Mostra que essa professora plantava milho com as crianças, via o milho crescer, colhia, fazia milho cozido com as crianças, curau. Então, existia toda uma proposta muito moderna de educação nessa escola. Olha um outro ângulo da escola, que linda que ela é. Olha as crianças, gente, sentadas, com cadeiras não tão grandes, no tamanho das crianças, então os móveis no tamanho das crianças. As crianças, olha, usando algumas fitinhas na cabeça, então mostram que são crianças de uma elite, com uma roupa bonita, mas a roupa aparece também na próxima. Ainda não apareceu. Aqui, mas vai aparecer na outra. Aqui são as crianças brincando. Existia a ideia de que se as crianças são como plantinhas, precisam ter bom desenvolvimento, as crianças brincavam ao ar livre, tomavam sol, tinham contato com a terra, com a umidade, subiam em árvore, estavam em contato com a natureza. Aqui aparecem as roupinhas das crianças. Olha que roupa mais sofisticada. As saias rodadas, os adereços do cabelo, as meias, os sapatos, tudo isso eram produtos muito caros quando você pensa na época de início do século XX. Olha essa outra, que linda! E o quanto que mostra como essas crianças eram ricas por causa das roupas, dos adereços, dos calçados e assim por diante. Aí já aparece daí alguns materiais propostos pelo Froebel, materiais que são chamados de dons froebelianos. Então, eram materiais em madeira, feitos por marceneiro mesmo, precisavam de torno para fazer alguns, como essas peças arredondadas, e também tinham aquilo que a gente chamaria de bola, com crochê envolvendo a bola de madeira. Então, tinham muitos materiais pedagógicos, e esses são só alguns que eu trouxe para exemplificar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Querem rever alguma imagem? Fiquem à vontade para perguntar. Eu acho que a gente consegue ver bastante também, né? Como elas eram vestidas igual adultos. Porque as roupas não parecem ser roupas de crianças aí nessa foto mesmo. Uhum. Parece ser roupa de adulto também, né? Só num tamanho reduzido. Sim. Verdade, Luciana. Uma boa observação. E, por outro lado, a roupa é requintada. Olha os babadinhos da roupa. Olha o cuidado, por exemplo, com essa roupa, né? Oi? Todas as com chapéu. Uhum. Por causa da questão da exposição ao sol, né? Então, eram roupas, assim, bem sofisticadas. Ok. Essa da frente estava até com a bolsinha pendurada, assim, de atravessado no pescoço. É verdade. Deixa eu... Eu acabei já fechando, mas o que então a gente vê em tudo isso, gente? Era uma educação diferenciada mesmo para as crianças de diferentes classes sociais. Só um minuto que eu vou novamente voltar o texto. Mas alguém quer comentar? Fique à vontade para abrir enquanto eu vou buscando o texto aqui. Nessa região de São Paulo, a gente ainda vê bastante prédio antigo nessa estrutura desses prédios aí, né? E com vitrais também, como você disse. Sim, tem vários prédios históricos dessa região, né, Lu?
É, assim, eu acho uma judiação tremenda terem demolido o pé direito, quer dizer, a altura do piso até o teto dessa escola era muito alto. Por quê? Porque tinha um mezanino que possibilitava que as professoras em formação observassem as crianças na parte inferior. Então, era um prédio todo envidraçado para ter uma alta luminosidade e permitir essas observações, que era chamado estágio para a formação de professores. E os vidros eram todos trabalhados, um prédio lindíssimo. Gente, estão acompanhando, então? Ao mesmo tempo que a gente tinha creche no Brasil, nós tivemos algumas iniciativas de jardins de infância baseado na perspectiva do Froebel. Eu já falei um pouquinho sobre a questão do que o Froebel propunha na sua proposta, como as brincadeiras, o canto, o exercício de linguagem, os jogos de movimentos, e o que a gente tem aqui no Brasil. Algumas pessoas acabaram não tendo muita preocupação de se aprofundar nessa proposta e começaram a fazer uma preocupação muito forte em relação ao desenvolvimento intelectual das crianças, e não tanto nas atividades diversificadas, que seriam aquilo que a gente chamaria de múltiplas linguagens hoje. O que a autora, que é a Rosemary, faz? Ela destaca que houve também no Brasil algumas iniciativas chamadas de escolas maternais, que era uma tentativa de fazer uma creche de melhor qualidade. As escolas maternais, de acordo com a Chizuko Kishimoto, elas nascem na França em 1848. Elas vêm para substituir aquelas salas de asilo que a gente viu lá no texto da Civilete, fazendo um atendimento para as crianças pobres, mas um atendimento que fosse menos precário, menos cansativo, com menos exercícios de escrita. No Brasil, haverão iniciativas também de escolas maternais, que é diferente de creche, diferente de jardim de infância. Tá? A escola maternal, ela deveria ser uma escola agradável, então, um ensino que cumprisse a proposta muito parecida com a de Froebel e que fosse, assim, diferente da sala de asilo. O termo sala de asilo no Brasil permaneceu durante muito tempo, e a ideia também de sala de asilo, de algo disciplinador para a criança pobre, permaneceu durante um tempo muito grande. No Brasil, foi criada, então, em 1908, na cidade de São Paulo, a primeira escola maternal para atender os filhos das crianças, filhos de operários, tá? Me perdi, falei filhos das crianças. Para atender os filhos de operário, foi criada em 1908 a primeira escola maternal. Essa escola deveria ser diferente do asilo e da creche, e os documentos dela falavam em ter objetivos pedagógicos, e, é claro, teria, sim, a questão da alimentação e da proteção. Então, fala assim, objetivos pedagógicos e assistenciais de alimentação e proteção. Nas propostas, descreviam aliança entre o assistencialismo e o trabalho pedagógico. Daí você deve estar pensando assim, mas, gente, continua assistencialista? Temos que diferenciar que, hoje em dia, quando a gente pensa ainda numa educação infantil, a gente precisa dar assistência às crianças. As crianças, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser alimentadas, elas precisam receber, sim, atenção. Então, a assistência está presente. Só que a gente precisa fazer isso com uma
uma qualidade educativa. Então, dar um banho que seja apropriado, fazer uma proposta de alimentação que seja interessante, para que você não trabalhe no sentido de promover a obediência e a submissão, mas sim a emancipação das crianças, formando para que elas se tornem livres. A autora vai se remeter ainda à história e vai falar que Amália Franco, uma pessoa que era vinculada ao espiritismo, ela vai idealizar essas escolas maternais. E ela defendia, então, que nessas escolas as crianças não deveriam ser alfabetizadas precocemente, mas sim que deveria ter uma educação de qualidade, que recebesse as crianças e fizesse com que elas aprendessem sobre a vida, sobre as coisas do cotidiano. Só que a ideia dela foi interessante, mas quem foi colocar em prática acabou fazendo com que as creches ligadas aos centros espíritas fosse sim um lugar onde se parecia com um asilo, onde as crianças tinham que enfrentar um ensino aqui mnemônico, quer dizer, um ensino que tivesse memorização de conteúdos ligados a algumas coisas de gramática, algumas coisas de matemática ou de geometria. Aritmética quer dizer mais conta, geometria quer dizer aprender sobre as figuras geométricas e assim por diante. Estou fazendo uma explicação muito por cima, mas o que é mais importante? Amália Franco cria um atendimento diferenciado, baseado muito na perspectiva de escola maternal. Só que as pessoas que vão trabalhar nessas instituições acabam fazendo uma educação não como foi idealizado pela criadora dessa rede de instituições espíritas que atuou no Brasil. Deixa eu contar umas coisas para vocês. Na década de 70 e início de 80, eu conheci uma creche ligada à perspectiva de Amália Franco na cidade de São Manuel. Eu morria de vontade de frequentar essa instituição, mas minha mãe dizia que eu não podia ir para lá porque só podiam frequentar algumas pessoas que eram encaminhadas pela própria assistência da infância na época, pela sua situação de vulnerabilidade. E era um lugar que tinha brincadeiras, mas também as crianças, desde muito pequenininhas, ficavam copiando vogal, copiando letras do alfabeto, copiando números, e existia muita cópia. E essa cópia trabalha na perspectiva de submissão, porque as crianças não entendem nem por que estão copiando, mas elas aprendem que precisam obedecer, sentar e copiar. Então, por isso que a gente fala que a alfabetização muito precoce trabalha dentro de uma perspectiva de submissão, numa perspectiva de obediência, e não numa perspectiva de emancipação. Ok? A Kramer, que é a Sônia Kramer, nesse livreto aqui, divide a história entre pré-1930 e pós-1930. Por que ela faz isso? Ela acredita que é na década de 30 que começa a ocorrer uma participação direta do setor público para a educação das crianças. Então, existem algumas iniciativas do Estado criando órgãos e projetos de assistência, saúde e educação à população brasileira. E daí a Rosimeire cita aquilo que a Sônia trabalha nesse livreto, dizendo que houve a criação do Departamento Nacional de Crianças, em 1940, houve a criação de Fundo de Assistência a Menores, em 41, a Unicef foi criada em 46, a Organização Mundial de Educação Pré-Escolar, que é a OMEP, foi criada no Brasil em 1948, o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, em 1972, daí ela cita também o projeto Casulo, em 74, e a Coordenação de Educação Pré-Escolar, em 75. Então, ela tenta traçar uma linha de tempo mesmo, mostrando criação
de órgãos importantes que tratavam sobre criança, infância, educação, saúde no Brasil e assistência, ok? Daí a Sônia Kramer fala que as instituições geralmente refletiam precariedade, baixa qualidade e pouca cobertura à população infantil. Mesmo existindo os projetos, era pouquíssima cobertura. O que a gente tem mais, gente? Que foi só ali na década de 1980 que começaram alguns movimentos mesmo em prol da infância, que vão crescendo e culminam com a aprovação de leis em defesa dos direitos das crianças. Por quê? É lá na Constituição de 1988, mas antes dela, muita luta, muito movimento social, que a educação passa a ser direito da criança, direito da família e dever do Estado. Tá? Até aqui, tudo bem? Tá tranquilo? Querem perguntar desse trecho do texto? Eu estou com dificuldade de colocar vocês para participarem nesse momento, porque eu não sei o quanto que vocês leram, não leram o texto, e isso está me dificultando um pouquinho. Deixa eu só pegar o slide novamente, que eu queria mostrar para vocês algumas reflexões do outro texto, do texto que é um tipo de algo mais assim, de dar datas mesmo, mas eu vou trazer as reflexões dele sobre a educação infantil, a história. Vai projetar, já já. Projetou, estou colocando agora. Então, quando você pensa em história da educação infantil no Brasil, a gente tem que pensar em algumas coisas. Por exemplo, as autoras Pascoal e Machado, elas falam que foi o nascimento das indústrias no Brasil que alterou a estrutura social e modificou os hábitos e costumes das famílias. E daí as mães operárias começaram a ter necessidade de um lugar para deixar seus filhos e começam a usar aquilo que a gente falou lá das mães crecheiras, que na época chamariam de mães mercenárias, ou então criadeiras, depende da historiadora, é o termo que usa. E essas, ao optarem por cuidar das crianças, essas mães mercenárias ou mães criadeiras, elas vendiam seus serviços para abrigar as crianças enquanto as suas mães trabalhavam. O que acontece? Essas mulheres eram pobres, recebiam para cuidar das crianças, moravam perto dessas indústrias que estavam nascendo. Faziam um atendimento tão precário que a taxa de mortalidade infantil era muito alta. Então, elas foram apelidadas, na época, de fazedoras de anjos. E por isso que a gente tem muito cuidado para não deixar que sejam aprovados projetos que defendam as mães crecheiras. Por quê? Porque as mulheres, por serem sem escolarização, com formação específica para cuidado de crianças em grupo, elas colocam sim as crianças em risco. Mas existe sim, em Dourados e em várias cidades que são maiores, mulheres que ganham de outras mulheres para cuidar de grupos de criança em suas próprias casas, com instalações inadequadas, sem formação, sem brinquedos, sem espaço para as crianças. Vamos ver também um trecho da Zilma de Oliveira. A Zilma de Oliveira também escreve sobre educação infantil e ela escreve sobre história. Ela fala que houve um momento na nossa história que a gente estava recebendo imigrantes de outros países, pessoas que vinham para trabalhar aqui nas nossas indústrias que estavam nascendo. E essas pessoas traziam a ideia de reivindicar melhores condições de trabalho. Então, elas iam para as indústrias e elas começavam a reivindicar, sim, melhores condições e organizar movimentos operários.
Então, os donos da fábrica, na tentativa de diminuir mesmo a força desses movimentos operários, eles foram concedendo certos benefícios sociais e propondo novas formas de disciplinar os trabalhadores. E eles buscavam o comportamento, ou fazer o controle do comportamento desses operários, dentro e fora da fábrica. Para isso, eles vão criar as chamadas vilas operárias. O que é isso? Ia lá e construía casas dentro de uma vila pertencente a uma determinada fábrica. E nessa vila tinha clube esportivo e tinha também escolas, creches, escolas maternais para os filhos dos operários. E o fato dos filhos das operárias estarem sendo atendidos nessas creches, ou então escolas maternais, ou então jardins de infância, montado pela própria fábrica, passou a ser reconhecido por vários empresários como algo vantajoso, pois as mulheres ficavam mais satisfeitas com a fábrica, as mães operárias, assim, elas produziam muito melhor, não faziam tanta greve porque tinham medo de perder o seu trabalho e também a escola dos seus filhos. Uma estratégia que, de certa forma, é utilizada até hoje por algumas indústrias. Por exemplo... Lembra muito as amas, né, professora, que você estava falando, que mandava o filho para as amas, que daí as mães produziam mais, conseguiam ajudar os maridos, né? A gente percebe que esse pensamento ainda continuou. Continuou. E se a gente for olhar, Ana, continua até hoje. Nós temos algumas grandes indústrias do país que mantêm creches para os filhos de suas funcionárias, no sentido de ter a criança próxima da mãe e a mãe ter melhor produtividade. É claro que vão falar agora com um discurso mais bonito, no sentido de garantir o direito que a mãe amamente, das crianças estarem próximas. Mas quantos de nós não conhecem algum familiar que, por causa, às vezes, do plano de saúde que o seu trabalho oferece, ele fica quietinho, ele não pede a conta, ele não pede aumento salarial. Funciona, então, mais ou menos no mesmo esquema. Esse é o esquema capitalista. Eu acabo, sim, tendo alguns benefícios, e por esses benefícios eu me submeto a muita coisa. Que bom, Cássia, que você está entendendo. E quando quiser participar, perguntar, ficou em dúvida, pode perguntar, sem problema. Então, esse é algo que a Zilma explica que ainda está presente. Existe, por exemplo, a creche da Natura e a creche de uma sapataria famosa, esqueci o nome agora, que são tidas como creches modelos, instituições de educação infantil que servem de modelos de tão sofisticado que é o atendimento. Tem excelente formação de professores e tudo. Eles fazem um marketing social, eles conseguem recrutar boas funcionárias e por causa desse atendimento e ainda conseguem fazer atenua a questão de impostos pagos, porque eles estão trabalhando nessa área social e educacional. Outra coisa que eu não coloquei, mas acho que é importante relembrar, quando você pensa em consolidação das leis trabalhistas, lá de 1930, ele já tinha na legislação brasileira dizendo assim, que toda fábrica que empregasse 30 mulheres em idade reprodutiva deveria, sim, manter uma creche. Só que isso foi letra morta, como várias leis do Brasil. O que é letra morta? Uma lei que não entra em vigor, porque falava isso, mas, na verdade, várias instituições nunca criaram creches para atendimento às crianças. Outra coisa que eu achei que é um excerto bonitinho para a gente falar, o que é o objetivo assistencialista das instituições? Era o enfoque na guarda, na higiene, alimentação e cuidados físicos das crianças. Não que as crianças não precisem de higiene, alimentação, cuidados físicos, trocar a fralda, limpar o nariz, lavar o rosto, aprender a lavar a mão, tudo isso ela precisa sim. Mas o enfoque não pode estar simplesmente nisso. O enfoque tem que ser
como que eu faço isso com as crianças? Porque ao fazer, eu posso fazer no sentido de formá-las para submissão ou formá-las para emancipação, capacidade de pensar sobre o mundo, de se sentir importante, de se sentir bem, com uma autoestima elevada, ok? Ah, outra coisa que não apareceu no nosso texto, nenhum texto de história é perfeito. Acho que lá na História da Educação vocês estão vendo muito isso. Às vezes o historiador pega uma coisa, deixa outra de fora. Então eu fui lá e pensei isso e trouxe para vocês. Na década de 30, ali na cidade de São Paulo, também, muita coisa da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Porque foram as duas grandes cidades do século XX, que teve assim, uma autoindustrialização e tinha um percentual grande de população. Por isso que muitas iniciativas são dessas cidades. Então, lá na década de 30, o autor Mário de Andrade, que é um poeta, que tem uns poemas maravilhosos, depois quem não conhecer vai lá e leia, que vocês vão gostar sim. Ele foi convidado para assumir e para criar na cidade de São Paulo, na prefeitura de São Paulo, o departamento de cultura. Seria mais ou menos hoje como uma secretaria municipal de educação e cultura. E lá nesse departamento de cultura, o Mário de Andrade criou aquilo que a gente chama de parques infantis. O que é isso? Ele sabia que a cidade estava cheia de pessoas que vieram de outros países para morar e trabalhar nas nossas indústrias que estavam nascendo. E essas crianças acabavam ficando sem atendimento porque seus pais estavam trabalhando. Então, ele pensou em algo que, para atender crianças de 3 a 12 anos, olha a extensão da idade, de 3 a 12 anos. Como que funcionava? As crianças que frequentavam o ensino fundamental, frequentavam sim o ensino fundamental, mas no outro período frequentavam o parque infantil. Parque infantil, tá? O nome é diferente de jardim de infância. Embora o parque infantil tenha algumas coisas parecidas com o jardim de infância lá do Fredo. Só que, na verdade, ele foi criado aqui no Brasil por Mário de Andrade, com as perspectivas da escola nova, com a perspectiva de fazer uma educação bem interessante para as crianças. Os parques lá na cidade de São Paulo, inicialmente eles foram criados no Ipiranga, na Lapa e ali no Parque Dom Pedro I. Hoje, esses locais que funcionaram, os parques infantis, se tornaram centros de educação infantil, ou EMEIs, Escolas Municipais de Educação Infantil. Tem a EMEI Dom Pedro I, que era o Parque Infantil Dom Pedro I, e assim por diante. Esses parques infantis, então, era ligado ao Departamento de Cultura da cidade de São Paulo e funcionou entre 1935 e 1938, na gestão de Mário de Andrade, como um projeto de educação que era não escolar, porque não era escolarização em si, para crianças pequenas, então, filhos de famílias operárias, por meio da qual era garantido a elas o direito à infância. O que é isso? Direito à infância. Escreve aí. Direito à infância. Direito, então, das crianças brincarem, ter acesso à água. Então, tinha piscina, tinha acesso ao esporte, então eles podiam jogar bola, eles tinham espaço para subir na árvore, tinha muita coisa ligada à arte, então pintura, desenho. Mário de Andrade foi um pesquisador sobre o desenho infantil. Na USP de São Paulo, no Departamento de Educação, tem um museu de Mário de Andrade, onde tem mais de 4 mil, na verdade, desenhos que o Mário de Andrade foi recolhendo nesses parques infantis, que fez parte das pesquisas sobre o desenvolvimento do desenho na infância das crianças brasileiras. Os parques infantis, de acordo com a Ana Lúcia Goulart Faria, eles podem ser considerados como a origem da Rede Municipal de Educação Infantil paulistana. Paulistana é da cidade de São Paulo. E muitos dos parques infantis viraram os EMEIs, como eu já disse. Nesse espaço, as crianças brincavam,
Era um lugar para ficar e para estar, para não ficarem sozinhas em suas casas enquanto seus pais trabalhavam. Era um lugar para tomar sol, era um lugar para fazer bagunça na piscina, ou mesmo ficar à toa. Por quê? Porque o Mário de Andrade, como poeta, ele sabia que ficar à toa, a criança ter um tempo livre, é algo necessário para as crianças, para o bom desenvolvimento. Então, a piscina redonda, que era para as crianças pequenas, a piscina retangular, era para as crianças maiores, chamava tanque de vadear. Vadear, hoje, para a gente, é até algo pejorativo. Se alguém te chamar de vadia, você vai ficar doido da vida, vai até tentar processar. Mas na época, não. O termo vadiar significa ficar à toa, ter um tempo para relaxar, para brincar, para não fazer nada. Por quê? Porque ele acreditava que as crianças não podiam ser submetidas a uma rotina que fosse estressante, que tivesse muita coisa para fazer. Olha aqui o Mário de Andrade, com seu chapéuzinho, conversando com as crianças, e crianças filhas de imigrantes. Então, as crianças estão aí com um lencinho na cabeça. Olha outra cena de uma professora trabalhando num parque infantil e as crianças desenhando, mas desenhando ao ar livre, tomando sol, tendo contato com a grama, num ambiente diferente. Olha essas imagens que lindas, gente. São as crianças brincando num aparelho que assemelha com os parques infantis. Então, era algo que as crianças podiam subir, podiam se pendurar. Tinha uma outra imagem na internet que eu não trouxe para vocês, mas são os menininhos deitados, todos em cima, para rodar no pau e cair do outro lado. É como se estivesse virando cambota. Olha as meninas subindo todas e combinando de pular de sobre esse toco até o chão. Olha o tanto de gangorra que tinha. Então, tinha algo de parque mesmo, contato com a natureza e espaço para brincar. Olha que foto linda das crianças na beirada da piscina, gente. Olha a alegria, muito diferente daquela escola que a Ana falou no começo, que a Denise falou, de uma creche com crianças tristes, com crianças pálidas, com crianças sem vida. Não, as crianças aqui, ó, cheias de vida, vivendo a infância. Olha que delícia esse tipo de balanço. As crianças se balançando como se fosse um tipo de um chapéu mexicano, todas penduradas, sustentando o próprio corpo. Olha a piscina das maiores, esse é diferente do tanque de vadear, é mais fundinho um pouco, e possibilita até a aula de natação, porque tinha, daí para os maiores, momentos de brincadeira, e tinha também professores de natação. O Mário de Andrade pedia que fosse dado às crianças os melhores materiais para desenhar, para pintar, as melhores folhas, para que essas crianças tivessem uma educação de qualidade. E os ambientes para brincar também eram muito bons, muito interessantes. Então, relembrando, marquem aí, parques infantis, Mário de Andrade, entre 1935 e 1938. Por quê? Porque o nosso texto não traz essa informação, mas é uma informação interessante, porque é uma iniciativa de educação às crianças, valorizando a infância e fazendo algo muito interessante, sem a perspectiva de escolarização precoce das crianças. Alguém quer perguntar sobre parques infantis? Parques infantis, gente, muito longe de uma educação para submissão, para obediência, não, uma educação diferente, para abrir perspectiva de desenvolvimento e aprendizagem. Conheciam parques infantis? Já viram isso em alguma disciplina? Coloca lá no chat para mim. Não, Ana, obrigada por falar. Então, é importante. A partir de que momento que deixou de, não deixou de ter, mas assim, por que não foi adotado, de certa forma, isso pelas demais escolas? Então,
O Estado brasileiro falou que era um absurdo, com a perspectiva de não existir muita verba, você ir usar a verba para espaços onde as crianças iriam brincar, onde as crianças iriam ter recreação. Em 1940, praticamente já não existiam mais os parques infantis. No estado de São Paulo, eles foram transformados em escolas de educação infantil. Nas outras capitais grandes do país, eles praticamente desapareceram ou se tornaram jardim de infância, mas não existia a perspectiva do Estado de promover a educação infantil. Ana, quando a gente vai para a LDB de 4024, de 1961, ela fala pouquíssimo de educação infantil. Ela fala lá de educação pré-escolar só em 2 artigos, que é o artigo 23 e 24. Na educação pré-escolar, lá na 4024 de 61, que é a primeira LDB que a gente tem, vai falar assim, que a educação pré-primária destina menores até 7 anos e será ministrada em escolas maternais ou jardins de infância. Não fala que vai ter verba do Estado, não fala que vai ter um projeto para implantação, nada disso. E olha o artigo 24. As empresas que tenham a serviço mães de menores de 7 anos serão estimuladas a organizar. Estímulo não é determinação. Então, daí não criaram mesmo. Organizar e manter, por iniciativa própria ou em cooperação com os poderes públicos e instituições de educação pré-primária. Então, 1960 ainda não tinha nada de concreto mesmo na legislação que realmente destinasse verba para a criação de creches, instituições de educação infantil, jardins de infância, parques infantis, alguma coisa nesse sentido. Parques infantis existiram mesmo na cidade de São Paulo, em algumas grandes cidades do interior de São Paulo. Por exemplo, eu conheci o parque infantil, o antigo parque infantil da cidade de São Carlos, onde eu fiz o doutorado. Era um quarteirão todo, cheio de árvores, com poucas construções. Ali passou a funcionar uma escola de educação infantil. Por quê? Porque o Mário de Andrade acreditava que as crianças, para serem saudáveis e felizes, elas deveriam ficar nos espaços abertos e não nas salas. Então, as salas existiam mais para combinado, para um dia de chuva, mas não para as crianças ficarem trancadas. Então, a pedagogia dele é chamada também de pedagogia macunaína, que era uma pedagogia aqui do Brasil, é vista como uma pedagogia muito atual, muito moderna. Por quê? Porque prega o desemparedamento das crianças, as crianças em contato com a natureza e não dentro das salas. Deveria ser uma delícia esse lugar. Ó, nessa imagem, dá pra gente perceber, ó, tem meninos que estão sem camiseta, como se tivesse acabado de brincar e agora foram pintar. Tipo assim, né? Parece um dia bem assim, lotado. E é engraçado, porque aqui na região que a gente mora, a gente tem condição total de ter escolas assim, creches assim, né? Porque a gente tem muito espaço. Se assemelha muito a um sítio, uma chácara, uma fazenda, né? E daí aqui a gente tem total condição de produzir isso, é muito interessante. As crianças deveriam amar, né? Sim. E olha, era algo livre, as crianças não eram obrigadas a frequentar. Os pais e as mães que quisessem poderiam ir lá e inscrever formalmente a criança, porque daí essa criança teria também atendimento odontológico e tem outro atendimento que eu não lembro agora, mas um atendimento também mais ligado à questão de crescimento e desenvolvimento que era feito por um tipo de um técnico de enfermagem. Mas as famílias que tivessem receio, não quisessem fazer a matrícula, ela não precisava fazer, e a criança podia frequentar. Então, era algo que não era obrigatório, que não era assim...
que tinha que frequentar certinho todo dia, com horário marcado. Não, as crianças eram convidadas mesmo a estar nesse local, que era um local de lazer, era um local é, de contato com outras crianças, de brincadeiras, de artes. Por quê? Porque ele valorizava muito a questão da dança, do desenho, da pintura. Ele trabalhava também com a questão do folclore brasileiro. O que é isso, gente? Ele fazia algo assim, das crianças aprenderem sobre os povos indígenas, sobre as diferentes etnias. Então, algo considerado assim, muito legal, de criança conhecer o povo brasileiro e a sua diversidade. Na escola que eu estudei, nós tínhamos desde que eu entrei na terceira série, era escola estadual, todo ano a escola promovia a festa folclórica, e daí tinha apresentações, toda festa, cada turma produzia uma dança, aí tinha as comidas típicas, aí trazia cada personagem do folclore, e é algo que marca, assim, a escola. Todo mundo conhece a escola por essa festa, virou algo, assim, muito grande. Que legal, Ana. Gente, nós trabalhamos as 5 primeiras páginas, toda essa parte, assim, mais da história mesmo da educação infantil. Luciana, por favor. Na escola que eu estudava, ela promovia que a gente tinha que ter atividades extracurriculares. Então, ela promovia passeios e um deles era, tipo, para uma chácara que chamava Chácara Encantada. E aí, nesse sentido aí, a gente entrava numa mata fechada, assim, né, no espaço da chácara, e aí ia aparecendo a mula sem cabeça, o Saci Pererê, e aí tinha um monitor que ia contando a história do folclore brasileiro a partir dos personagens dentro da chácara. E aí eles faziam isso com todas as crianças daquela turma. E no outro ano, eles trocavam os personagens. Era em média, tipo, uns 3 personagens por passeio, assim. E aí, conforme a gente ia crescendo, a gente deixava de visitar essa parte da chácara para conhecer as outras partes. Legal. Gente, eu estou pensando aqui. Vamos dar uma revisada e vamos encerrar, e a gente deixa essa segunda parte para trabalhar a semana que vem. Eu vou só voltar e dar uma revisada com vocês. Então, o que a gente viu nessa primeira parte na aula de hoje? A gente viu que as primeiras iniciativas no Brasil, elas tinham essa perspectiva assistencialista, tinha a perspectiva de submissão, de formar para a obediência, tinha um atendimento em creche para as crianças pobres e um atendimento diferenciado para as crianças ricas. Então, marquem aí, dualidade de sistemas, um sistema para crianças pobres e um sistema para crianças ricas. Acho que vocês devem estar vendo isso também em outras disciplinas, que todo o sistema educacional brasileiro, ele é muito baseado nessa dualidade, escolas diferentes para diferentes classes sociais. A gente deu uma passeada nas teorias do Moisés Kuhlmann, sobre pedagogia da submissão, sobre assistencialismo, que faz um atendimento que humilha, para depois oferecer o atendimento como um presente, uma dádiva. Nós vimos iniciativas de São Paulo, a Tizuco contou algumas coisas das creches, nós vimos também no outro slide a questão dos parques infantis. Depois eu posso tirar aquele texto do slide, se vocês quiserem, colocar no Word e envio.
Só que, assim, quem não assiste a aula não sabe daí por que está recebendo isso, nem vai saber também montar direito o esquema na cabeça. Então, por isso que, às vezes, não resolve muito. Por isso que a aula é importante em si. Nós vimos também, assim, sobre os discursos, sobre o atendimento, um atendimento que eles diziam que era um discurso científico, um discurso racional, mas um atendimento que sempre oferecia algo com baixa qualidade às crianças, das filhos de operários, crianças pobres. Vimos a perspectiva de Froebel, do Jardim de Infância. Eu fui para o slide que mostra lá o Caetano de Campos, e a escola anexa, e mostrei para vocês a arquitetura, as crianças. Então, a gente deu já uma boa pincelada sobre essa história da educação infantil. Eu gostaria que vocês marcassem aí, primeira LDB, Lei 4.024. Só tem 2 artigos que falam sobre educação de crianças pequenas, na época chamada de educação pré-primária, antes do primário. O primeiro só fala mais ou menos o que fala que a educação pré-primária destina-se a menores de 7 anos e é ministrada em escolas maternais ou jardins de infância. Por que não fala aí de creche? Porque creche, nesse momento, estava ligado à assistência social, não à Secretaria de Educação, mas à Secretaria de Assistência Social. Então, marca Lei 4.024, primeira LDB, não fala de creche, porque creche estava vinculada à assistência social. Quando que creche passa a se vincular à Secretaria de Educação? Em 1996, com a segunda LDB do país. A Lei 9394, de 1996, segunda LDB, que traz a creche da assistência para a educação. E a lei é de 1996, mas deu um prazo de 4 anos para os sistemas se organizarem e fazerem a transição da assistência para a educação. Então, algumas prefeituras levou até o ano de 2000 para fazer essa transição, sair da assistência e vir para a Secretaria de Educação. Entenderam? Ok? Deixa eu parar, então, a apresentação, gente. E ficou, então. Quem não leu, ler todo o texto. Quem já leu, releia o item 2 em diante. É página 6 até página 9, porque 10 e 11 já é referências bibliográficas, olha. Página 9 já começa referências, 10 e 11 referência. Então, não é muita coisa para ler para a aula que vem. Mas eu gostaria que vocês viessem sim com a leitura, porque isso ajuda para poder fazer pergunta, participar, ficar mais à vontade. Sobre parques infantis, tomaram nota de alguma coisa? Querem que eu tire do slide, mande em Word aqueles trechinhos lá que dá uma ideia do que é? Sim? Não? Ok, sem resposta. Daí eu penso se eu mando ou não. Alguma dúvida da aula de hoje? Deu uma travada? Que parece que agora reapareceu. Tá. Sim. Vamos encerrar ou querem fazer alguma pergunta? Gente, por que é importante a gente conhecer a história? Porque assim a gente vê quais são os reflexos que a gente tem nos dias atuais sobre como foi criado, porque acaba sendo preservado muito daquilo que
foi falado naquela época. Eu vou só tirar uma lista, tá, gente? Então, aqueles discursos iniciais que a gente ouviu sobre o que seria creche para vocês e como que as pessoas pensam creche, está muito alicerçado em aquilo que já foi vivido na educação infantil. O que está legal, a meu ver? A gente está vendo história, mas está vendo um pouquinho de legislação. Quando a gente comentou que a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, lá de 1930, já falava sobre as indústrias ou fábricas que tenham mulheres trabalhando, mulheres em idade fértil, ter sim creche para atendimento das crianças, filhas das operárias. A gente está falando de legislação, embora a gente já comentou que a maioria das indústrias nunca criaram realmente as creches. O que ocorreu? Várias delas passaram a pagar uma taxa mínima ali, incluso no salário, que seria um auxílio creche, que geralmente não dá para pagar a mensalidade de uma creche privada de forma alguma. É uma quantidade bem inferior. E o lado ruim, algumas começaram assim, para empregar as mulheres, exigir que as mulheres apresentassem atestado que não estavam grávidas. E, às vezes, algumas exigiam até que as mulheres apresentassem atestado de que elas já haviam feito laqueadura, para que não corresse o risco de ter gravidez ali naquele período em que estavam prestando serviços naquele trabalho. Então, a legislação não foi utilizada e também teve algumas repercussões que não são tão interessantes para a população em geral. Acho que mais ou menos a gente fez uma varredura. Vou interromper já a gravação, tá?